Ale Barello, 23 de abril é Dia do Livro no Brasil. Tem o que comemorar? Tem muitíssimo para comemorar. O Brasil nunca esteve tão bem no setor editorial quanto hoje. As perspectivas são cada vez melhores até pelo menos 2026. Uau! Bastante surpreendente. Como é que é, Bruno? Bem-vindos ao Story Talks Café Expresso número 3. Para você que ainda não está acostumado com esse novo formato, Story Talks Café Expresso é um programa mais curtinho sobre um tema específico e às vezes com convidados, às vezes não. A convidada de hoje já esteve num outro programa nosso, né, numa outra edição, Dona Ale Barello, também conhecida como Madame Livro. Dá um oi pro pessoal, Ale. Oi, todo mundo. É um prazer estar aqui mais uma vez com esses dois amigos e feras de comunicação, Bruno e Paulo, e pronta aqui para responder muitas perguntas interessantes e para dar um pouco de alívio para as pessoas da área aí de escrita, porque eu trago boas notícias. Eu normalmente sou portadora de más notícias, mas eu estou trazendo boas notícias, eu estou muito feliz. Sensacional. Bom, o tema do nosso Café Expresso de hoje é livros, literatura, produção literária, Madame Livro. Tudo que tem a ver com livro é sinônimo de Ale Barello, que trabalha com a Story Talk há anos, produzindo conteúdo literário para obras que a gente ajuda a acontecer. Então, eu vou pedir para você dar as boas notícias sobre mercado editorial, sobre venda de livros no Brasil, porque acho que todo mundo está muito afim de escutar isso. Olha só, quero começar dizendo que 23 de abril é um dia bastante importante aí para escritores, autores, editores e todo mundo aí do mercado editorial, porque é o Dia Internacional do Livro, não é o dia só do livro no Brasil. E aí isso tem a ver com uma história de 1616. Miguel de Cervantes e William Shakespeare morreram no mesmo dia, e é por isso que foi escolhido o dia 23 de abril como o Dia do Livro. Só que tem um detalhe. Um usava calendário gregoriano, o outro usava calendário juliano, mas no frigir dos ovos, os dois morreram em 23 de abril. E aí, por isso foi escolhido o dia 23 de abril em homenagem a esses dois grandes escritores, até hoje referência para todo mundo. É um dia triste para a literatura. Olha, Ale Barello é a Wikipedia brasileira. Isso aí é informação comum. Sensacional. Não, mas é muito legal, porque eu não fazia ideia de que esta era a razão. Nem eu. Pois é, gente, pois é. Muito interessante que tenha acontecido essa coincidência estranha. E os dois morreram muito jovens, né? Menos de 65 anos, um com 52, outro com 64. E velhos para a época, mas jovens para os padrões de hoje. Quanto não teriam mais produzido, né? Pois é. Muito bom. Mas por quê? Por que há boas notícias no mercado? O que olha aconteceu? Só, eu preciso dizer para vocês que a gente tem os dados já consolidados do mercado de livros eletrônicos do Brasil. Então, essas pesquisas vão sendo feitas ao longo do ano, mas se consolidam os dados normalmente no primeiro semestre do ano seguinte. O que a gente tem aqui apenas de mercado... Bom, então, primeira coisa importante a dizer é que o livro eletrônico, ele já representa mais de 7% da produção editorial brasileira. Isso é bastante significativo, porque houve um tempo em que o livro eletrônico, durante muito tempo, o livro eletrônico ficou no limbo. E agora ele está começando a crescer vertiginosamente. A segunda coisa é que, só falando de mercado de livro eletrônico, foram vendidos 4 milhões de livros, arrecadando 178 milhões entre maio e junho de 2023. Vocês tinham noção desse número? Nenhuma.
que o mercado Nenhuma, e queria aproveitar para perguntar como é que é a experiência de cada um aqui com o livro eletrônico. Vocês já aderiram ao e-book ou vocês ainda estão no papel? Totalmente. É claro que qualquer um vê atrás de mim uma estante lotada de livros de papel. Sim, eu tenho. Mas aqui está o meu Kindle, que anda comigo na mochila e que deve ter uns 400 livros. Pois é. Isto é uma coisa absolutamente maravilhosa. Viaja comigo para onde eu vou e nunca me falta o que ler, absolutamente nunca. Exatamente. Então, é a minha trajetória também. Então, gente, quando você fala de um mercado que está movimentando 487 milhões de e-books, você vê que assim é crescimento. E que isso representa apenas 7% da venda de livros no Brasil, quanto livro a gente não está vendendo? E a gente está numa fase de muita tradução, a gente está numa fase de muita compra de histórias brasileiras, de autores brasileiros por editoras de fora. A gente está numa fase de prospecção de novas mídias para os escritores. Então, assim, é absolutamente incrível o que está acontecendo e que começou a acontecer realmente depois da pandemia, porque o setor editorial, ele se beneficiou das pessoas em casa e filmes, livros e tudo isso, essa indústria aí de entretenimento mais direto, que daí as produções de streaming e livros e e-books, elas super cresceram. Então, as notícias são boas, mais ainda, melhores ainda, porque a perspectiva é de um crescimento muito maior até 2026. Então, entende-se que esse mercado está crescendo de 4% a 5% ao ano. Então, a gente tem até 2026, pelo menos nos indicativos aí das pessoas que estão fazendo essas pesquisas e trabalhando com esses dados, que isso só tende a crescer. Então, é um excelente momento para aprender a fazer isso, porque nós temos inteligência artificial, porque nós temos o wannabe, um monte de wannabe por aí, que não sabe o que está fazendo, então a pessoa acha que se ela tem a ferramenta, ela sabe fazer. Isso não é verdade em lugar nenhum do universo. Então, não é porque eu compro uma guitarra que eu vou saber tocar. Certo, Paulo? Corretíssimo. Eu acho que nos últimos anos a gente teve uma coisa que aconteceu, que foi um fenômeno, pelo menos no Brasil, foi um fenômeno incômodo, que muita gente começou a fazer aquilo que ousou chamar de e-book, mas que na realidade não era um livro eletrônico. Chamou de e-book uma versão digital de um panfleto com meia dúzia de coisas escritas ali. Sim. E isso machucou a percepção das pessoas sobre o que é um e-book. Diminuiu o valor da obra. Exatamente. Né? Um e-book deve ser apenas um livro em forma eletrônica. É uma mídia. Agora, não deixar de ser um livro, que foi o que muita gente fez. Publicou uma coisa que mal era um artigo, basicamente era um panfleto com venda e chamou isso de e-book. Então, as pessoas tiveram uma reação muito negativa a isso, e hoje as coisas estão se estabelecendo em outro lugar. Este caso desses chamados e-books, que eram panfletos disfarçados, eles estão desaparecendo do horizonte, inclusive porque as próprias pessoas que fizeram isso, elas também chegaram à conclusão que elas não podiam promover isto, porque elas ficavam com vergonha. Porque a pessoa recebia ou chegava naquele conteúdo e depois dizia, mas é isso aqui que você está chamando de e-book? Então, isso aqui ficou uma coisa que não se sustentou. E hoje a gente está modificando e entrando num mercado que enxerga o e-book no lugar onde ele deve estar. É apenas a versão eletrônica de um livro de verdade, não é isso? Aliás, faz tempo que eu não vejo esses e-books picaretas circulando por aí. Pois é. Realmente desgastou, né? Realmente. Virou vergonha, né, gente? Então vamos parar de fazer isso,
que não está Por favor. resolvendo nada. Isso. Agora, falta muito ainda ao escritor brasileiro, e aí eu vou começar a falar um pouco do que eu entendo, mas tecnicamente, falta muito ao escritor brasileiro, principalmente de ficção, quer dizer, principalmente, sobretudo, de ficção, de conhecimento de estrutura narrativa, de conhecimento de gênero literário, de conhecimento de construção de personagem, construção de mundo, e estilo, e todas as coisas que envolvem o ato de construir uma história para livro, que é diferente de construir o seu discurso, que é diferente de construir o seu e-mail, o seu texto para o blog, ou para a sua rede social. Então, a gente tem, sei lá, conhecido aí aqui, você conversa com um escritor novo, novo no mercado, né? Novo no mercado, não novo de idade exatamente, mas novo no mercado, e ele se dedica a estudar as coisas de internet, e ele vai falar, não, porque a jornada do herói... Então, calma, a jornada do herói é uma coisa entre pelo menos 50 que você pode fazer com uma estrutura narrativa de ficção. Claro. E nem sempre cabe, e nem sempre é o melhor para a sua história. Porém, para você inventar e chegar a ser um beatnik, por exemplo, e fazer uma literatura que não existe, um beatnik de 2024, você precisa conhecer a base. Mas não dá para sair inventando sem conhecimento mínimo do que você está fazendo. E a própria criação é isso, é entender... Tem uma parte que é criatividade, mas tem uma parte que é técnica, e a parte da técnica é 99%. Perfeito, perfeito. Isso é muito importante, porque as pessoas, em geral, que olham a ideia da produção literária de fora, ou recém-entrados, ou aqueles que querem entrar na ideia da produção literária, muitas vezes essas pessoas param numa ideia que é o autor, é aquela pessoa iluminada que teve uma ideia incrível e que é um talento extraordinário, nasceu com aquele dom. Gente, sim. Técnica, aprendizado. Não é técnica. Caminho para as coisas, é isso aí. Bom, eu acho que vocês sabem muito, muito melhor do que muita gente que... a pessoa, como é que é ser um bom orador? E aí, dentro do que vocês fazem cotidianamente, claro. É todo mundo que nasce com esse dom, tem um dom? Não, você aprende a fazer. Tem pessoas que têm isso de forma um pouco mais natural, mas mesmo assim precisam lapidar. Então, mesmo aquele super gênio da criatividade, não necessariamente vai se transformar num bom escritor. Essa é a diferença. Ser criativo não é pressuposto para ter uma boa história escrita. Ter uma boa história escrita tem um balanço muito grande de técnica e é uma atividade extremamente racional. Por isso, advogados são excelentes escritores, médicos são excelentes escritores, físicos são excelentes escritores, matemáticos. Por quê? Porque tem a ver com racionalidade, com lógica, e é um quebra-cabeças. E aí, essa é a parte divertida, poder montar esse quebra-cabeças da história. E ter a grande ideia, gente, há pouquíssimo tempo, a questão de dias atrás, quem não viu a história do senhorzinho morto que foi assinar um empréstimo no banco, né? Que é uma ideia melhor para um filme, para uma história do que essa. Eu fico me perguntando qual era a história daquela mulher, né? Eu escreveria isso facinho. Então, a gente não precisa buscar histórias mirabolantes, é só olhar para o entorno. Agora, como é que faz para isso virar um grande conto premiado, uma história, um livro, um romance, enfim? Tem técnica. Sabe que o Pedro Almodóvar, né, o cineasta espanhol, eu li uma entrevista dele uma vez que ele contava que ele mantinha um baú ou uma caixa em casa cheia de recortes de jornais com essas notícias bizarras. Sim. E aí, quando ele ia fazer um filme, ele pegava várias dessas notícias e ia costurando uma na outra até dar os filmes que são, enfim,
Sim. bastante conhecidos e muito bizarros dele. Como costumava dizer José Simão, o Brasil é o país da piada pronta. Isso Com provavelmente também é uma tendência internacional, mas se você aprender a observar com atenção, já é um grande primeiro passo, porque as histórias estão na cara de todo mundo. Isso. Como isso fica claro para alguém como eu, que tem o privilégio de conviver com Ale Barella e Bruno Scartozzoni, porque é uma Gente, coisa impressionante isso. eu tenho uma lembrança da minha época de faculdade, ali com 17, 18 anos, onde eu tinha que pegar metrô para voltar para casa, e era de noite, enfim, era de noite o que eu pegava, estudava à noite, então eu pegava o metrô das 10h30 e tal, que já estava meio vazio. E eu morria de raiva quando tinha uma história em andamento, duas pessoas sentadas conversando, e eu tinha que descer e a história não tinha terminado. Então, às vezes eu passava a minha estação, que era São Judas, ia mais para frente, chegava no Jabaquara para terminar de ouvir a história, porque eu ficava muito agoniada. E aquilo, assim, eram coisas que eu guardava e eram coisas, sim, que viravam crônicas, não contos naquela época, mas muita coisa foi anotada para escrever depois. E personagens, pessoas que você vê na rua, você quer uma descrição de alguém, gente, senta numa praça, senta num lugar público e olha, você acha seu personagem, você acha as descrições que você precisa, maneirismos e sotaques, e é só ficar prestando atenção. Tem um radar, assim. Eu vou te confessar que eu adoro o metrô de São Paulo para fazer esse tipo de exercício. Isso. Né? De olhar para as pessoas e tentar entender que tipo de personagem elas seriam. É muito divertido. Isso. Muito bom. Mas, minha gente, a gente já aprendeu, então, que existe muito a comemorar no Dia do Livro em 2024, no Brasil. Sim, E nós temos sim. 2 anúncios importantes para fazer, relacionados a este momento tão favorável do livro e ao trabalho da Ale Barello com o apoio da Story Talks. O primeiro anúncio é que nós vamos expandir a atividade de ajudar os autores a criarem e-books. Pessoas que querem publicar suas ideias, pessoas que têm conhecimento em áreas específicas, que têm uma vontade de publicar, nós vamos começar um trabalho que vai oferecer 3 níveis diferentes de serviço. Um deles é a criação de um e-book, livro eletrônico. 90 páginas, 120 páginas, ok? Não é panfleto promocional, é livro eletrônico. E nós vamos, então, ajudar os autores que querem publicar suas ideias nesse formato a chegar na transformação disso como produto e, inclusive, fazer a publicação na Amazon, fazer a divulgação básica do seu livro. Então, inicial, aquela divulgação que é outra ideia romântica, né, Paulo e Bruno? De que fala sobre isso, o livro vai se vender, as pessoas que vão comprar são meus amigos, Gente, isso tudo é uma ciência. Se a gente está falando que escrever é uma ciência, o marketing, é claro que todos vocês estão assistindo aqui sabem da importância disso, mas é muito mais pensado e deliberado e tem fatores ali que fazem muita diferença. Precisa pagar a campanha, não precisa pagar a campanha, tudo isso depende do que você já tem na mão, mas existem passos obrigatórios, o livro não vai se vender sozinho. Então, nem vai aparecer. A questão, às vezes, não é nem vender, mas ele não vai ter relevância, ele não vai aparecer, ele não vai ser divulgado, ele não vai ser lido. O objetivo final do autor é que o livro seja lido. Então, ele não será lido se ele não for divulgado. E aí tem muito macete no meio do caminho. A gente conta esses macetes e a gente dá esses caminhos também, porque eu acho que é a parte mais importante. Eu queria um serviço desses ali quando eu publiquei meu primeiro e-book. Meu primeiro e-book ali. Eu acho que é uma coisa muito importante da gente destacar é o seguinte: o livro é um produto e é uma realização completamente única na trajetória de alguém. E a gente, como preparamos pessoas para falar em público, a gente se depara com muitas ideias muito fortes, muitas ideias boas, muitas pessoas que têm projetos muito, muito interessantes, que querem levar esses projetos adiante, falar em público, ter exposição
não para o valor pessoal, mas exposição para as suas ideias e as suas Sim. causas. Gente, não existe algo que eleve a sua influência numa área específica mais do que um livro. É, passa a ser referência na área, se for um livro bem pensado, um produto bem distribuído, bem pensado, bem colocado, muda completamente a maneira como a pessoa se apresenta, como a pessoa é vista e como a pessoa é chamada. Então, o livro, antes do que só um produto de venda, ok, está lá e a gente comemora que esteja aumentando como produto de venda. Mas o livro é uma realização e é um referencial importantíssimo para quem quer se tornar referência na sua área de atuação. Então é por isso O que a gente... livro é uma ferramenta importante para sua marca pessoal, né? Acho que Muito. isso é importante de deixar claro aqui. Exatamente, Sim. exatamente. Então, nós vamos fazer esse trabalho através de uma espécie de selo editorial, Story Talks, onde a produção literária vai ter o trabalho da Alê, a supervisão da gente, nós três envolvidos na produção dessa obra, e o trabalho da Alê em fazer com que esse livro entre no mercado, na Amazon, na categoria certa, do jeito certo, com a página de autor certo, com um marketing coordenado, todas essas coisas, vamos oferecer isto a alguém que queira publicar o seu e-book e depois também, se resolver ter cópias impressas, facilitar o acesso dessa pessoa a essas cópias impressas. Dentro de um cronograma de trabalho, dentro de uma janela de produção, exatamente por isso estamos falando de livro eletrônico, dentro de uma janela de produção que é mais enxuta do Do que o que o mercado tradicional. mercado tradicional, que trata projetos literários como projetos de 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos. E muitas vezes tem ideias que precisam de uma velocidade diferente para que elas cheguem no mercado no momento em que importa. Uhum, Então, uhum. essas são realidades do século XXI e a gente está se propondo a fazer exatamente Eu isso. queria, inclusive, falar sobre isso, dessa janela e da coisa de... Primeiro, gente, tirem esse preconceito de que livro eletrônico tem menos valor do que livro tradicional, porque hoje a gente tem uma ideia de que livro tradicional é aquele que é impresso, mas ainda assim nem é verdade, porque o livro impresso, ele só vai ser tradicional se ele for feito, publicado por uma editora tradicional. Porque se é um livro sob demanda, ele não é um livro tradicional. Ele continua sendo um livro sob demanda, né? Então, aquele que você pagou para fazer. Então, aí, assim, começa aí a diferença. Então, bons livros vão existir no formato eletrônico ou no formato impresso. Primeira coisa. E segunda coisa, o grande fenômeno, Bruno, que vem acontecendo é que editores olham muito mais a Amazon do que leitores. Eles veem lá nas vitrines as possibilidades, eles veem as recomendações, eles veem as revisões, eles veem as estrelinhas, eles veem ali os compartilhamentos dentro do mercado Amazon e falam: opa, autor de primeira viagem, publicou seu primeiro material aqui, vamos levar para a editora tradicional. Uhum. E eu tenho o caso, assim, de ter trabalhado com um autor do mercado financeiro que precisava dar dados para uma janela de tempo específica de um assunto econômico específico. Ele publicou o livro dele via Amazon e aí, na sequência, ele já entrou com a publicação do livro revisado, aumentado, uma edição aumentada, numa editora tradicional. Isso não demorou 2 meses, porque era um assunto super relevante, era interessante, e será relevante porque será publicado ainda este ano, depois eu conto. Então, assim, hoje a Amazon, no Brasil é a Amazon, né? A gente tem Lulu na Europa, a gente tem outras coisas espalhadas aí pelo mundo, mas quando a gente fala de livro eletrônico no Brasil, a gente está falando de Amazon. Uhum. Então, assim, a gente tem hoje a Amazon como uma grande vitrine de prospecção para os editores, o que é muito importante é importante estar lá, é importante estar lá.
Com um bom livro, né? Com um bom livro. Se for ruim, Sim, tira, sim, some com ele, naturalmente. apaga, deleta, arquiva. Tira de lá, Exatamente, é some com muito ele, importante. Porque esconde. não adianta você colocar, na vitrine um produto que não está pronto, um produto que está feio, um produto que está errado, um produto que tem problema. Nem Porque, gente, açougue faz isso. vamos lembrar o seguinte, a função da vitrine é promover, mas promover o que é bom vai te levar a um bom lugar. Promover o que não está bom, né, não vai Exatamente, funcionar. exatamente. Mas então As vamos. pessoas se esquecem que o comentário vai ficar lá para sempre, né? Pois é, É, justamente, as avaliações estão lá. Então, agora, muito bem, vamos ao segundo anúncio, então, porque a Lebarello também vai ajudar as pessoas que querem escrever ficção. Como é hum. que é isso, a Bom, Lebarello? eu estou nesse mercado editorial, principalmente ligado à internet, desde que tudo aqui era mato, né? Abrindo picadas com facão. E aí, eu estou revivendo um projeto, que é o projeto Madame Livro, que tem, sei lá, esse projeto é de 2000, esse blog começou em 2008 e depois eu interrompi o blog em 2011. E aí tirei do ar. Esse blog, quando eu interrompi o blog em 2011, ele tinha mais de 600 artigos. E eu recolhi tudo isso e falei, não é momento. Por quê? Porque eu não tinha, naquele momento, naquela situação, eu não tinha uma intenção de alimentar isso e de continuar fazendo isso. Fui para outros caminhos, fazer outras coisas, Uhum. mas sempre ligada ao meio editorial, mas assim, não era foco ficar sozinha mantendo aquilo, e deixei de lado. E aí, agora eu estou retomando isso, até porque tendo o apoio, então, Story Talks para poder fazer isso já é um conforto, né? Eu sei que, de Uhum. repente, assim, se eu entrar numa polêmica muito grande, vocês vão me salvar. É bem fácil de entrar numa polêmica grande, mas eu tenho aí, assim, alguns grilos falantes que podem, pelo menos, me ajudar aqui a falar, Ale, eu acho que isso está demais, porque quando a gente começa a falar de coisas ruins do mercado, começa a falar de direitos autorais, começa a falar da escravidão que é ser autor no Brasil, precisa ter tom, né? E aí, nada mais polido do que esses dois cavalheiros aqui, aí eles vão ajudar. Mas o fato é que, no Madame Livro, eu vou falar de algumas coisas importantes. Eu vou falar de marketing do autor, eu vou falar de mercado editorial, eu vou fazer revisão de livros e filmes e eu vou falar de técnicas. Perfeito. Então, mas para ficção. Bem entendido que Madame Livro está atuando com ficção. E aí a gente vai deixar a não ficção para todas as outras coisas, assim, mais objetivas. Por quê? Por que eu pensei nisso? Porque se a gente começa a falar de dois assuntos muito diferentes, a gente confunde, porque são estruturas muito diferentes mesmo. A estrutura de um livro de não ficção é encaixadinha, é fechada, ela cresce com o tempo, ela evolui, e as estruturas narrativas, literárias e tal, a gente está vendo um caminho inverso, a gente está indo cada vez mais para trás, e olhando aquilo que é mais relevante. E nós precisamos falar de inteligência artificial na escrita de livros, porque Uhum. isto é, assim, assunto do momento. E quem publicou livros ultimamente na Amazon deve saber que a gente tem um formulário para preencher agora, desde o ano Hum, passado. hum. Você usou, quando você faz o upload do seu arquivo, a Amazon começou uma pesquisa, e está escrito lá. Isto é uma pesquisa, ou seja, não é impeditivo, mas ela tem lá. Você usou inteligência artificial neste artigo para editar, traduzir, corrigir, criar. Já tinha lá uma pesquisa e era obrigatório preencher ou dizer que não. Tá. Não usei. Uhum. A partir da metade deste ano, será feita uma verificação de uso de IA. Ok. Então, não vai mais subir para a Amazon nem não ficção,
nem ficção que tenha sido criada e gerada a partir de inteligência artificial. E aí, isso é um ponto decisivo, porque eu já estava imaginando que eu ia atuar como aqueles médiums de 1920. Eu ia chamar as pessoas para um evento público e ia falar, escritora que escreve sem inteligência artificial. Eu vou aqui fazer um espetáculo e mostrar para vocês, cobrando ingresso, como é que escreve sem né, inteligência artificial. E por isso que é preciso, e é claro, gente, a hipocrisia da minha parte dizer que eu não uso inteligência artificial como ajudante. Lógico que eu uso, ela faz um monte de coisas. Eu não escrevo claro. Eu não escrevo com cinzel e martelo que nem Moisés numa pedra, né? Isso para mim é uma ferramenta. Sim, perfeito. Mas é uma ferramenta para indexar coisa, é uma ferramenta de pesquisa, é uma ferramenta, mas a construção da história, a construção do texto nunca é feita. Faça aí, né? Escreva aí um parágrafo, escreva um capítulo. E por isso que é muito importante que a gente retome isso. E aí, gente, vocês têm que lembrar que eu sou professora de literatura. Então, eu me sinto... agora, eu me sinto no dever, neste outono da minha vida, inclusive, né? Nossos outonos, no meio do caminho, 50 anos, coisas do gênero, outonos. Eu me sinto no dever de ensinar. E aí eu vou pegar a mãozinha dessas pessoas que assistirem o canal e vou explicar passo a passo, em formato de aula mesmo. Em formato de aula, faz assim, faz assim. E também cursos que vão acontecer via Madame Livro, Paulo e Bruno, não serão cursos que serão gravados. Se acontecerem cursos, tem turminha de 5 pessoas aprendendo a fazer, direto, aula ao vivo, e só aquilo, e acabou. Porque não dá para fazer isso de baseada. Não dá para fazer direito de baseada. Legal. Dá para dar uma palestra sobre um assunto, mas não dá para ensinar a estrutura narrativa como se você não estivesse numa sala de aula mesmo, e eu tenho que olhar seu trabalho. Eu tenho que e uma coisa interativa, né? Uma coisa de observar o que está sendo feito. Sim, ok. Então, deixa eu ver se eu entendi, Ale. O Madame Livro vai ser um portal, né, basicamente um portal para escritores de ficção, é isso? É isso. Nosso portal para escritores de ficção. Vamos falar muito de storytelling. Eu vou deixar aqui, vou fazer uns bate-papos com o Paulo e com o Bruno sobre filmes, porque daí eu acho que é a praia de vocês, né? Narrativa de filme, storytelling disso, que vocês estão sempre na minha frente vendo as séries e os filmes. E quando eu chego para comentar, vocês já comentaram, eu falo, não vou falar também não vou. E as análises de vocês são sempre muito boas. Então, isso... E nós temos um quadro muito legal, que vai ser uma vez por semana, que eu já vou contar para vocês, que eu vou fazer de estreia, para vocês verem como é, que se chama Leitura Harmonizada, onde eu vou fazer uma crítica de um livro e vou sugerir uma receita para degustar junto. Lendo olha que bom isso. Leitura harmonizada vai ser assim... A gente já fazia isso em 2008, hein? Vai voltar o Leitura Harmonizada, que é muito legal. Muito bom. Muito bom. Para a gente ir fechando aqui, eu vou contar para vocês como é que eu tenho utilizado inteligência artificial para escrever. E aí eu queria a opinião de cada um de vocês, o testemunho de como é que vocês têm utilizado. Atualmente, nesse momento, a maneira que eu mais uso inteligência artificial para escrever é o seguinte: eu estou escrevendo meu texto e aí vem uma citação de um termo, digamos assim, um termo técnico, né? Vamos dizer que seja storytelling, tá? Não necessariamente esse, mas vamos lá. Que eu vou citar lá storytelling. E aí o que acontece? Muitas vezes, quando você cita um termo técnico ou qualquer, você vai abrir seu parêntese e colocar ali, olha, isto é uma técnica assim, assim, assada que faz isso. Então, este tipo de coisa é que é pouco importante que eu escreva, porque é só um fato, é só uma coisa que eu preciso de uma definição. Para isso, eu tenho utilizado bastante inteligência artificial, porque ao invés de eu elaborar uma explicação, que, gente, é factual, não é para eu inventar nada, eu digito ali na inteligência artificial do Google, pego aquele pedacinho e coloco dentro do parênteses.
porque ali eu só preciso do fato, não é sobre opinião. E continuo escrevendo meu texto onde a opinião é importante, onde o ângulo do autor é fundamental. Então é assim que eu tenho utilizado nesse momento, principalmente. Bruno? Bom, ultimamente eu só tenho escrito posts, né? Meus livros estão em stand-by. Quem sabe agora com Madame Teia eu não me empolgue um pouco mais. Madame Livro? Madame Livro, perdão. Eu tô com um filme na cabeça. E dizem que é um filme muito ruim, né? Na verdade. O que é isso, rapaz? Mas Madame Livre é muito bom. Madame Teia é muito ruim. Mas, enfim. Então, eu não vi Madame Teia ainda e não vou ver. Madame Teia, né? Eu não assisti. Bom, fala. Não assista, porque não deve ser bom. Você tem escrito posts? Eu tenho escrito muitos posts e o processo que eu faço é basicamente escrever o post, né, humanamente falando, e pedir para a inteligência artificial eu peço um diagnóstico para a inteligência artificial, né? Eu peço que ela me sugira coisas ali, o que eu deveria escrever de outro jeito, o que eu deveria prestar atenção e tal, e aí não é que eu adote 100%, mas algumas dicas prestam, outras eu acho que não. Mas eu modifico bastante meus posts até a partir desse diagnóstico. Olha, na ficção eu posso dar, sei lá, 3 usos muito bons de inteligência artificial para a ficção. O primeiro uso daí, assim, estou começando pelo fim, né? A parte de edição. Você pode verificar, por exemplo, você pode pedir ali, por favor, neste capítulo, por favor. Eu li um artigo sobre conversa humanizada com inteligência artificial e acabei ficando com por favor na cabeça. Mas, assim, verifique onde eu estou... liste todas as minhas frases de ordem indireta, que é uma coisa que a gente não percebe muitas vezes quando está escrevendo. Escrever em ordem indireta é uma coisa muito ruim, a menos que seja o seu estilo, né? Mas normalmente é erro mesmo. É erro de percurso ali na hora de redigir. Você escreveu em ordem indireta e não está se dando conta. Um outro bom uso... O que raios é ordem indireta? Precisamos contar para as pessoas brevemente, porque nem Você lembra da aula da análise sintática? Sujeito, verbo, objeto? Tem gente que começa objeto, sujeito, verbo. Fala que nem o mestre Yoda, né? É o mestre Yoda aplicado ao seu texto. Ao supermercado fui ontem. Calma. Perfeito. Eu fui ao supermercado ontem, né? Não tem sentido ao supermercado fui ontem, nem em termos de estilo, é muito feio. Segunda coisa boa de se fazer é verificar quais personagens estão naquele capítulo. Então, para você ter certeza, tal personagem estava em que lugar, fazendo o quê, né? Você consegue ter uma ordem cronológica de ações ali, verificar se ele estava lá, ele pode estar aqui ou não, fazer esse tipo de verificação. E uma terceira coisa excelente de se fazer com inteligência artificial para ficção é pensar em possibilidades, porque muitas vezes o escritor se vê ali numa armadilha de um personagem tendo que tomar uma decisão, e aí, assim, seria o que ele deveria fazer? Quais são as possibilidades aqui? Então, ele se encontrou com o assassino, ok. O que ele poderia fazer, né? Então, você recupera aquela cena, dá o contexto para ele, e aí ele vai te dizer... assim, vai te dar 10 possibilidades do que aquele personagem poderia fazer. Ele poderia chamar a polícia, ele poderia conversar, ele poderia se esconder, ele poderia atirar, ele poderia... alguma coisa, né? E aí você pode pedir, paralelamente, 10 ideias para ele de coisas impossíveis de acontecerem, o que ele não poderia fazer logicamente, né? Então, se seu personagem não é um super-herói, ele vai listar, ele não poderia voar. Porque, às vezes, a gente imagina umas soluções que não cabem ali, né? Então, é muito bom para você ter clareza daquilo que é possível ou não para a sua história. Tudo é possível para uma história, mas depende para que história.
Então, nesse sentido, é muito legal ter um parceiro de escrita com você, te dizendo, bicho, não dá para o seu personagem voar agora, porque ele não aprendeu a voar até agora. Então, você vai ter que, antes disso, explicar como é que ele aprendeu. Daí, você faz ele voar. E aí, fica Interessante legal. porque é uma facilitação de um olhar crítico que, às vezes, a pessoa, quando está imersa no processo de escrita, vai se envolvendo tanto com aquilo que vai perdendo, eventualmente, um ou outro senso de que aquilo está fora de lugar. Muito interessante isso, realmente. Então, Legal. eu já fiz leitura crítica de livros de ficção em que personagens apareciam, eram super interessantes e sumiam, eles não estavam mais no fim da história, ninguém sabe o que aconteceu com eles. Olha só. Pois é, de coisas que aconteceram fora de ordem, porque depende da plotagem desse autor, como é que ele organiza as cenas, os beats e os capítulos. E, às vezes ele coloca as coisas fora de ordem, então não dá para acontecer cronologicamente o que ele está te contando. E, assim, eu decidi que o primeiro curso Madame Livro será Show Don't Tell para escritores brasileiros, porque um escritor brasileiro não sabe o que é mostrar e não contar, descrever, né? O Brasil tem uma característica de descrição nos seus livros, e é por isso que a gente produz pouca ficção científica, a gente produz pouco thriller, porque a gente tem uma verborragia muito grande, a gente não sabe mostrar ao invés de narrar, de contar. Então, a gente precisa aprender a técnica americana mesmo de mostrar e não contar. E essa Quero estar nessa aula, hein? Quero estar nessa aula, porque isso é muito importante. é muito importante. Muito. É macete, viu, Bruno? Depois que a gente pega o jeito, é macete. É Olha macete. que legal. É Muito truque. legal. Você escolhe verbo, escolhe tempo, escolhe timing e vai posicionando as coisas, e aí ele não fica descritivo, ele fica uma imagem acontecendo. Uma cena. É thriller, né? Maravilhoso isso. Muito bom. Já tem aula para. Já tem data para essa aula? Ah, a gente vai fazer isso assim, a gente vai. Bom, então, contando aqui para vocês de forma prática, para terminar este assunto, a gente vai. O portal volta, já está voltando agora, vocês já podem acessar. Então, é madamelivro.alebarelo.com. E no YouTube é canal Madame Livro. Vai estar aqui embaixo, depois desse vídeo também, os links estarão aqui embaixo, com certeza absoluta. E não tem rede social, viu, gente? Comunicação é no YouTube, na barra de comunidades, e dentro do blog, no site. Assim, eu não vou perder tempo com isso. A gente tem muita coisa para fazer, né? Tem livro para fazer selo Story Talks, tem aula para dar, tem coisa para fazer, concurso para organizar, já estou sabendo que vai ter concurso um dia. Vai ter muita coisa e você também vai legal. poder acessar todo o portal, tudo que diz respeito ao trabalho da Lê e o Madame Livro através do site da Story Talk. Você está acostumado a entrar lá também, vai clicar em conteúdo literário, produção literária e vai ter todos os links lá também, além de embaixo dessa entrevista também. Exatamente. Maravilhoso, só boas notícias, só lançamento de projeto. Fico muito feliz por essa intensificação do nosso trabalho com livros, cada vez mais livros. Precisamos muito disso. Precisamos muito disso, sim. Principalmente neste momento, né, em que a gente vê uma tendência aí a fazer menos, a pensar menos, a criar menos. Então, que a gente use todas essas ferramentas da melhor forma possível, use a tecnologia. Eu sou super a favor de tecnologia, amo tecnologia, mas eu quero poder usar isso para mais liberdade criativa, não para me engessar. Mas isso precisa de fundamento, como o que vocês fazem na área de oratória, de palestras, de comunicação em geral, não só palestras, mas o que vocês fazem é dar a base para que a pessoa, com qualquer tecnologia, se vire, e escrever não é diferente. É isso.
Maravilha! Muito obrigado, Ale Barello, por ter estado aqui conosco e lançando todas essas novidades aqui para o nosso público. Siga e veja aí abaixo do vídeo que vão ter todos os links que você precisa. Uma salva de palmas para Ale Barello. E eu vejo todos vocês no Madame Livro e a gente vai já bater um papo depois aí, bater um papo com vocês aí sobre histórias. Já quero marcar entrevistas com vocês sobre histórias e séries. Para ver como um escritor. É o dia do para assistir como um escritor. E não assistam Madame Teia. Maravilha, assistam Madame Teia para espinafrar, gente. Claro que tem que assistir. Como é que você sabe que a coisa é ruim se você não... como é que você sabe que uma coisa é boa se você não viu a ruim? Assiste para botar a boca no mundo e falar que droga, eu faço melhor. Muito bom. Um abraço para vocês, até a próxima. Tchau, tchau. Até mais, gente. Valeu. Tchau, tchau.